Eu não lembro a primeira vez que eu assisti Rango, mas ele tá na minha memória desde sempre como um puta filme. Que de tempos em tempos dá pra assistir e curtir pra caramba. Agora eu dou uma pausa porque acho que eu já devo ter assistido umas 3 vezes nesse último ano. O filme já se inicia naquele universinho dele ali dentro do aquário que você não consegue entender muito bem, mas foda-se. E ele brincando com os bonecos como se fossem os amigos dele. Ai, que cosquinha, não aguento. É silicone? Tudo aquilo ali é muito normal, é muito comum, até o momento que você é introduzido no início da jornada, no desastre inicial, sei lá, que é quando dá o acidente de carro. Daí, cara, começa a introduzir personagem bom atrás de personagem bom. Você vê que os seres humanos, eles são meio nojentões, né, nesse universo. Lembra muito Love, Death and Robots. Olha, mais uma. E fora os seres humanos, logo nesse início aí a gente já vê, né, o motivo pelo qual acontece o acidente é porque o Tatu vai atravessar a estrada, né? A estrada que liga, que leva a Las Vegas, que atravessa um deserto, né? O Tatu vai passar. Acontece o acidente e os dois se conhecem. Logo nesse início, seria ver que você não pode botar muita fé na realidade comum, né? Mesmo sendo animais falando. O Tatu se parte no meio e ele aparece em pé depois, tranquilinho. Ele fala, sossegadão. E daí, depois de tudo isso, o bicho tá com sede, né? Quer procurar a gente, o Tatu menciona alguma coisa. Ele, tem uma cidade perto que tem pessoas e tudo mais. E ele vai atrás, segue no deserto, é onde acontece a outra parte do plot, que é ele sendo acordado por uma descarga, eu acho, né? Tem um cano de esgoto no meio do deserto. E aí ele conhece a Feijão e os dois vão pra cidade. Mas uma coisa da hora também que acontece nessa animação é você ver como que o universo funciona, né? Por exemplo, o cavalo da Feijão é hoje um porco. E a Feijão também eu não faço a menor ideia que tipo de lagarto que é aquilo ali, toupeira, de rato. Eles são meio feios, né? Parece tudo meio sujo. Você vê bastante as garrafas de bebida estão tudo sujas, tudo empoeirada. Pô, eu acho foda, eu acho muito foda esse tracinho da realidade que eles trazem pra uma animação tão birutinha das ideias. Tipo, ver um Tatu partido no meio e ele partido no meio. E ele continua vivo. Quando eles chegam em Coeira, né, chega pro Rango com a Feijão, você vê como que é a cidade. E isso daí eu ia gostar mais que eles dessem uma explorada maior, porque Poeira parece que é uma rua só. E quando você vê o Rango sendo perseguido pela águia, você vê que não é. Você vê que tem ali as vielas, algumas bifurcações que você não vê durante o resto do filme. Eles deixaram morrer um pouquinho da riqueza da animação disso daí, em não mostrar o resto da cidade, como que funciona e tudo mais. Outro ponto legal é esse lance de serem animais variados, tá ligado? Tipo, fuga das galinhas. É só galinha, tem, pô, beleza, tem cachorro, tem uns ratos ali, mas são minoria da minoria da minoria. E lá não, pô, lá tem sapo, lagarto, frango. Com relação à parte cômica ainda, por exemplo, quando ele chega no salão, é apresentado, né, alguns outros personagens, viu, pessoal? Tem até umas putas, né? O pessoal tocando piano, curtindo, fumando. E quando ele pede uma garrafa de bebida, lá faz a piada da água, ele pede água, não tem, pô, real. E quando jogam uma garrafa pra ele, faz barulho de vidro, mas a garrafa é de cacto, né? Você vê que é algo orgânico, mas o som é de vidro. E isso daí eu acho muito legal, acho uma riqueza de detalhe nessa cena, assim, do caralho. Todas essas coisas vão fazendo gostar do filme no geral, mesmo que tenham alguns furos, algumas partes ruins depois, eu consigo relevar. Falando em riqueza de detalhes, também é legal perceber o jeito que as armas funcionam nessa animação. Elas são reais, elas funcionam do jeito que tem que funcionar. Traz um ar mais sério. Tipo, quando ele vai enfrentar o bandido Bill. Corta a cena, então eles pra fazer o duelo ao meio-dia, né? Mostra eles indo passar com a arma, pegando tudo errado e dando uma merda. O realismo, por exemplo, das armas, dos equipamentos, das vestimentas, assim, eu acho legal pra caramba. A apresentação de alguns personagens também, pô, é muito foda. Eu vou falar do Jake mais pra frente, mas a do prefeito é interessante, de ser uma tartaruga e de trazer a ideia de tartaruga vive muito, ele já é uma tartaruga velha. Ele chegou antes que a cidade fosse algo, sei lá, fosse uma cidade de verdade, provavelmente era só uma igreja no meio do nada e as coisas foram acontecendo e ele foi manipulando. Essa é a imutável lei do deserto. Quem controla a água, controla qualquer coisa. E depois se apresenta que uma moeda da cidade é a água. Olha só, você já tá me devendo 3 litros. Não dá pra te vender fiado. Após ele matar a águia, ele conhece o prefeito, ganha o título de xerife, vai se empiriquetar lá
pra ter umas roupas decentes, né? Porque ele tava só com a camisa havaiana dele. É legal que essa cena onde acontece um dos diálogos mais foda que tem. Primeiro o embate entre a Feijão e a Raposa, né? Que é a secretária do prefeito, né? Oi, Angelique. Pega, Perua. caipira. Chega uma criança e pede pro Rango assinar um papel, dá a arma pra criança segurar. A primeira coisa que a criança faz com a arma é apontar pra cara. Ah, você só quer um autógrafo, né? Ô, Então tá, xerife segura aqui. Rango, eu não vim jogar prosa fora. Já sei, vai ter uma raiva. A mulher vai questionar alguma coisa, a mãe da criança, ele pega e assina também. Pô, ele tá assinando a Bíblia da mulher, cara. Problema com o autógrafo. Não esquece, filho. Vai à escola, coma verduras e queime tudo menos Shakespeare. E é interessante perceber que o Rango não tem casa, então ele dorme na delegacia, né? É uma história muito rápida, mas ao mesmo tempo muito interessante que tá acontecendo. E mais pra frente, a gente tem a cena já dele saindo pra explorar. A primeira cena dele saindo e desistindo, porque tem plano nenhum, o Rango queria cavalgar em galinha só e acabou voltando. E depois eles acabam indo de verdade, eles seguem o túnel das topeiras lá e vão explorando. E mais uma vez mostra um universo bem foda, que é quando aparece aquele olho gigantesco e ninguém acha estranho. Esse eu acho um aspecto das animações assim, pô, muito foda, como quando vê algo muito fora do comum e eles só aceitam e continuam andando e fazem até alguma piadinha rápida no meio disso aí. E isso aqui não é importante pra gente, a gente quer ir atrás do nosso objetivo. E é isso aí. Mais pra frente dessa parte onde eles acampam, onde tem algumas interações ali entre os personagens, né? Como o cara torcendo a meia encharcada de suor em uma caneca e tomando depois. E daí não demora muito, eles conseguem achar a topeira, né? Roubaram um banco. E daí acontece uma das cenas maravilhosas desse filme, que é, primeiro eles elaboram um plano e depois a fuga deles. E começa aquele quebra-pau sinistro lá. É apresentado, pô, topeira pra caramba, o morcego como se fosse avião. Cara, aquela cena do sapo grudado no galão d'água e metendo bala, ó. Ele atirando e só girando a arma pro lado assim e continua metendo bala. E a música também que toca. Cara, eu não consegui achar essa música do jeito que ela é montada ali em lugar nenhum. Ela é isolada. Se eu quero escutar ela, eu tenho que colocar a cena e assistir a cena pra conseguir ouvir essa música. E nossa, essa, cara, é a melhor música de toda a animação pra mim. E daí é legal que após essa fuga acontece mais uma situação que é aquilo. Pô, tem alguma coisa de estranho e a gente não se importa, tá tudo bem. Por exemplo, não sei lá, 500 topeiras indo atrás de 10 candangos ali. Quando para e vê que o galão tá vazio, eles aceitam a realidade e o Han consegue levar o pai topeiro e os dois irmãos presos. E o resto da topeira parece que só aceitam isso daí de boa, sendo que tava todo mundo armado e tudo mais. Esse é um furo de roteiro até, mas é que o filme é tão bom em outros aspectos que você acaba ignorando esse momento, sabe? Você só aceita e tá tudo bem. Aí tem o retorno deles pra cidade e tudo mais, que eles estão tristes, porque, pô, pegaram os bandidos, mas não pegaram água, né? Pô, e agora? Fudeu. Quando fica triste e tudo mais, aí vai atrás do prefeito, que tá jogando golfe, né? Esporte viríaco, interessante de ver. Os tacos são de verdade e tudo mais, mas as bolas são tatuzinhas, né? E é onde o prefeito fala de toda a evolução que Poeira vai ter, né? Vai deixar de ser uma cidade caipira para ser uma grande cidade, que faz alusão a Las Vegas, né? Isso é legal, porque eu sempre achei que quando o Han olhava no binóculo, ele via Las Vegas sendo construída. Mas não, é a nova Poeira sendo construída, porque são animais mexendo na obra. Eu achava que fazia... quando eu assisti mais novo, eu achava que fazia alusão a Las Vegas, que a tartaruga via Las Vegas por seres humanos sendo construída e ele gostava e queria imitar, mas não, ele pode ter visto Las Vegas, mas a gente só é apresentado a essa nova Poeira sendo construída, obras acontecendo e tudo mais, e aí onde a gente é apresentado todos os personagens que aparecem, eles são bons pra caralho, tá ligado? Mas é apresentado, acho que é a cerejinha do bolo, que é o Jake Cascavel, né? Uma cobra que, teoricamente, não era pra ter arma, né? Porque não tem como atirar. Mas o corpo dele é a arma. Ele não tem chocalho. O chocalho é a metralhadora. E no corpo dele é enrolado a cinta com as munições. E quem faz ele é o mesmo dublador que faz o Joel do The Last of Us. A gente tem lá essa coisa. Aí eu botei algodão, não sei o que. E ele chega indagando o Rango, né? Que ele sabe todas as mentiras que o Rango tava plantando, né? Que ele matou os irmãos blá 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 com uma bala só e eram
todos os 7 irmãos, o Rango Real se arrepende dos seus erros e ele é colocado à prova no meio de todo mundo. E ele não é só... Ele é um mentiroso e de ser um mentiroso sai daqui. Não. É interessante que o Jake faz ele confessar que ele tava mentindo. Você não fez nada daquilo que disse que fez, não foi? Fala logo! Não, Ah, mais alto. Acho que os seus amiguinhos não ouviram. não. Após essa indagação, ele sai andando, reflexivo e tudo mais. Tem toda aquela cena, a música um pouco mais lenta. Ele volta pra estrada. Ele faz a travessia da cidade como se ele não se importasse com nada, porque aquilo lá não era importante pra ele, né? Ele desmaia e é onde a gente vê o Espírito do Oeste. Eu achei que o Espírito do Oeste parecia muito com Clint Eastwood. Ele tá pescando, ele era citado que andava em uma carruagem linda e não sei o que. E é um carrinho de golfe. Ele é rodeado por algo dourado, por 4 cavaleiros dourados e não sei o que. Daí o Rango indaga ele. E a única escolha que ele dá pro Rango é: meu, isso daqui é a sua história. Você tem que fazer ela acontecer. É dar uma continuidade. É a sua vida. Vamos lá, toma as rédeas, anda pra algum lugar, mas anda. Tá perdido? É interessante você tá perdido, mas você precisa se encontrar em algum momento. E saindo desse sonho, desse devaneio dele aí, ele encontra o amigo dele, tatu mexicano. Tem um breve diálogo entre eles ali. Ele olha pro Cacto Andarilho e o Cacto Andarilho cede pra alguma direção. É colocado no primeiro acampamento que faz ele com a Feijão, pessoal que sai pra procurar quem assaltou o banco, que encontra o Mary Mark morto, que os Cactos Andarilhos eles vão atrás de água, né? Nesse momento que aparece o Cacto Andarilho realmente andando, velho, tá indo atrás de água, é só seguir. Não é revelado o plano inteiro dele pra gente. Rango tem uma ideia e ele vai atrás das tofeiras e pede ajuda delas. Aí tem todo aquele retorno dele pra cidade. Ele consegue encontrar o distintivo dele de novo, que ele tinha jogado fora ao sair da cidade. E quando ele chega, é louco que o Jake tá conversando com o prefeito e eles estão interrogando a Feijão pra comprar a única terra que o prefeito não tem, que, bom, ao meu ver, eu deduzo, seja pra construir em cima dela, né? Quem quer rir tem que fazer rir. É que nem quando um grupo de empresas compra um quarteirão inteiro de uma cidade para construir um condomínio e vão comprando casa por casa, por exemplo, e uma casa não quer vender. Pô, eles fazem pressão de algum jeito, né? E daí quando acontece esse último trecho do filme é legal, que o Rango volta, ele tem que desafiar o Jake, porque... bandidão pica das galáxias, né? E que acontece um embate entre eles. As topeiras montam uma águia de mentira com os morcegos enfileirados, né? Informação. O Jake demora pra descobrir. Quando ele descobre, ele atira. A gente vê a arma dele funcionando durante mais tempo. E é legal ver o Rango no embate com o Jake, apontando a arma finalmente pra ele quando acaba a munição. Não é o finalzinho, né? Depois disso daí, o prefeito ainda fez a Feijão de refém. E ainda tem essa parte pra resolver agora, né? Mesmo a história já estando quase no fim. Mas no geral é isso. No fim dá tudo certo. Consegue recuperar, mesmo os dois sendo presos. Mais aquele pontinho cômico na história. Calma, aguenta firme, eu tenho um plano. Socorro! No final tem muita seriedade, mas ainda tem bons momentos cômicos. O prefeito é raptado pelo Jake passa um pano pro Rango, Rango passa um pano pro Jake também. Provavelmente agora o Rango que vai ser o prefeito da cidade, né? E aí a história acaba, mas é um filme, porra, bom pra caramba. E eu gosto muito. Eu vou demorar um tempinho pra assistir ele de novo, né? Porque eu assisti ele no início do ano. Mas é isso. Cara, esse aqui foi meu primeiro vídeo. Eu sempre quis produzir algo, sempre quis fazer algo autoral, principalmente com relação ao YouTube. Eu gosto desse formato, consumo muito. É bem difícil, eu não acho fácil falar pra câmera, mas se eu quero fazer algo, se eu quero ser bom em algo, tipo fazer vídeo de filme, tipo... sei lá, Gaveta, Jovem Nerd fazia antes, Ei Nerd faz, ou o podcast que não o MRG faz também, que eu bebo muito dessa fonte. Pô, tem que ter um início. O início vai ser ruim, o início vai ser estranho, vai faltar detalhe, eu não vou saber contar a história direito. Por exemplo, o jeito que eu anotei aqui, cara, eu fui anotando os momentos que eu mais gostei. Filme, tá ligado? Isso aqui é meu caderno de estudo, tá? Eu uso isso aqui não só pra fazer isso, tá? Eu não comprei um caderno de 10 matérias só pra fazer esse vídeo. E bom, eu nem sei se esse é o melhor jeito, eu acho que não. Mas tudo vai de estudo. Ao mesmo tempo que eu quero fazer algo nesse formato, que eu quero fazer um vídeo nesse formato, quero produzir conteúdo nesse formato, eu não queria fazer igual todo mundo. Então eu sou muito tem que fazer, eu vou fazer e vou me virando aí no meio do caminho e eu resolvo. E a única garantia que eu dou é que o próximo vai ser melhor. Se você gostou, se inscreve aqui pra acompanhar. E é isso aí.